Aqui nesse texto, quando Jesus ele escreve, aliás, quando Lucas escreve aquilo que Jesus estava ministrando, essa frase aqui, ela, embora seja pequena, ela nos traz algo poderoso, algo profético. Quando Jesus diz aqui, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus estava pregando a sua palavra, ele estava trazendo um discurso para aqueles que estavam ali ouvindo, sobre o reino de Deus e o fim dos tempos. Aqui nesse texto, Jesus está ensinando sobre a sua vinda, sobre a sua volta e sobre o juízo de Deus. E aqui Jesus, nesse texto, ele compara o final dos tempos com os dias de Noé e os dias de Ló. Você conhece a história. A palavra do Senhor diz que as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas trabalhavam, as pessoas casavam-se, compravam, vendiam, plantavam, construíam. E de repente veio o dilúvio, e no de repente veio o fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então o de repente de Deus, ele vai vir para a nossa vida. O de repente de Deus, ele vai vir. O dia e a hora nós não sabemos. O próprio Jesus diz que nem os anjos, nem mesmo o Filho, sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar, senão o Pai. E a palavra do Senhor diz que ele virá como um ladrão que ninguém espera. Ele virá quando ninguém espera. Então, de repente, ele vai vir para mim e para a tua vida. Isso aí é fato, isso aí está claro no texto. O de repente, ele vai chegar. E a questão não é o de repente. A questão é que todos estavam vivendo nos seus belos prazeres. E de repente veio o juízo, o dilúvio e a justiça sobre Sodoma e Gomorra, veio fogo e enxofre nos dias de Ló. E aqui Jesus, ele está trazendo esse contexto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Na tradução um pouco mais antiga, diz assim: lembrai-vos da esposa de Ló. Sabe o que significa? Que ela era casada. Com quem? Com Ló. E você conhece a história. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra eram cidades extremamente conhecidas pela sua perversidade, pela sua sodomia, pela sua iniquidade. Sodoma e Gomorra eram duas cidades terrivelmente perversas. Você vai ler em Gênesis 18. Só que a Bíblia diz que chegou nas narinas de Deus o pecado de Sodoma e Gomorra. Chegou nas narinas do Senhor ao extremo. Não só a corrupção moral, como também a corrupção na política, no governo, a corrupção no meio da família, a corrupção no sentido natural das coisas. Você vai conhecer a história e você vai ver que a sodomia, havia um homem com homem, mulher com mulher, estava uma bagunça, estava tudo aquilo que não agrada a Deus, estava nessa cidade. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele decide destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado deles. Mas Deus envia anjos. E agora eu quero entrar na mensagem. A palavra do Senhor diz que quando Abraão, ele recebe a promessa da parte de Deus, ele sai da sua terra, e a Bíblia diz que ele leva o seu sobrinho Ló. Vai junto. A promessa de Deus era para Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu te abençoarei. Abraão traz Ló junto. E a Bíblia diz que lá pelas tantas, como diz o povo gaúcho, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam uma discussão, começa a contenda.
E chega um ponto que já não dá mais para eles viverem juntos. Abraão, ele dá a escolha para Ló, dizendo: Ló, não dá mais. Agora escolhe, eu vou te dar a oportunidade, eu vou te dar a opção de tu escolher primeiro para onde é que tu vai. A Bíblia diz que Ló, ele olha para um lado e ele vê as campinas do Jordão. Ele vê que tem água. Ele vê que tem riqueza naquela terra. Quando ele olha para o outro lado, ele vê deserto. Ele vê uma terra seca, uma terra árida. Certamente Ló pensou o seguinte: olha, aqui aparentemente eu vou prosperar. Ló lá vai se dar, Abraão lá vai se dar mal naquela terra. Então eu vou por aqui. E Ló escolhe e vai para a direção de Sodoma e Gomorra. Só que o que Ló não sabia, o que Ló se esqueceu, é que a bênção ela não está num lugar. A bênção ela vai com a pessoa. Então não é onde eu e você estamos, é quem está conosco. É quem habita em nós. Ah, eu acho que eu vou lá para outra cidade, porque lá eu vou... Não, irmão, se tu ir sem Jesus também não vai dar certo. Se tu ir sem o Espírito Santo também não vai dar certo. Não é o lugar, é quem vai com você. Ló não sabia disso. Gênesis capítulo 12, Deus fala assim para Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu, Abraão, serás uma bênção. Ele não está falando da terra, ele está falando de Abraão. E Deus está falando comigo e com você aqui nesta noite. Ele quer te fazer uma bênção nas mãos dele. Ele quer prosperar a tua vida por onde tu passares. Então não é o lugar, não é a casa, não é a igreja, é onde você está e quem você está. Porque onde você está muitas vezes vai definir se ele vai estar junto ou não. Aí é uma outra questão. Então, irmãos, quando Deus resolve fazer coisas maravilhosas no nosso meio, é que Ele está presente em mim e em você. Não é no templo feito por mãos humanas. É o que a Bíblia diz: eu não habito em templo feito por mãos humanas. Nós viemos aqui dessa outra igreja aqui, da outra sala menor. Esses dias eu vim fazer uma coisa aqui na igreja, e nós paramos ali para tomar um café, comer um salgado, e nós entramos ali onde era a igreja no início, e nos sentimos dentro de uma pastelaria normal, comum. E a minha esposa disse assim: nem parece que aqui era uma igreja, né? Nem parece que aqui já teve mais de 100 pessoas aqui dentro, em tempos de pandemia. E eu falei para ela: é porque aqui não é mais uma igreja, aqui agora é uma pastelaria. Porque a igreja, ela não é um púlpito, ela não é um altar, ela não é uma caixa de som, não. É eu e você. Então aonde nós estamos, se estamos reunidos no nome dele, ele aí estará no nosso meio. Então se nós estamos aqui nesta noite, a Bíblia diz: 1, 2 ou 3. Meu Deus, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estaria. Aí eu estarei. Aqui já tem um. Se tiver mais um aí embaixo que queira a presença dele, irmãos, ele vai se manifestar aqui nessa noite. Então a presença de Deus, ela habita em mim e você, irmãos, não é um lugar. Certa vez eu vi um testemunho, o pastor só terminou de pregar, Deus fez coisas maravilhosas. Veio um obreiro para ele e disse: ô pastor, tu me vende a tua Bíblia? Ele olhou para a Bíblia dele, as capas tudo rasgadas, é tudo anotado aqui, a Bíblia que eu tenho há anos. Aí quando ele ia perguntar: por que tu queres comprar minha Bíblia? O Espírito Santo falou: filho, ele não quer a tua Bíblia, ele quer a tua unção. Então a unção, ela não está na toalha, ela não está na Bíblia, ela não está na versão, no microfone, ela está em mim e em você. E esta unção, Deus quer derramar sobre a tua vida. Porque uma coisa é você lutar as tuas batalhas do dia a dia sem unção, e outra coisa, lutar com unção. E você sabe nitidamente quando você está
ou quando não está com unção. Sansão, ele tinha uma unção sobre a vida dele. E a Bíblia diz que com uma queixada só ele destruiu quantos mil homens? Centenas. Por causa da unção. E quando Sansão deita no colo de Dalila, quando Sansão ele nem percebe, quando ele vai precisar lutar, a força já não tinha mais. A unção já não estava mais com ele. E isso acontece na minha e na tua vida. Se nós não estamos diariamente aos pés do Senhor, clamando, buscando a sua presença, se nós não estivermos todos os dias cultivando a unção de Deus sobre a nossa vida, o avivamento que sentimos no culto, quando nós chegamos em casa, a unção pode ir, a unção pode sair. Você lembra do rei Saul? O Espírito de Deus vinha sobre o rei Saul e ele até profetizava. Quando Deus decide e vê que o rei Saul desobedece ao Senhor, por causa de desobediência, Samuel vai até o rei Saul e diz: olha, o Espírito do Senhor está sendo arrancado agora de ti. A unção de Saul é retirada e Deus escolhe outro rei para governar agora Israel. A Bíblia diz que Saul ele fica doido, ele fica maluco, ele fica perturbado por demônios. E quão é ruim e difícil e perturbador quando eu e você não estamos cheios da presença dele. Você se sente novo, se sente vazio. Você sente um dia, nada presta. Nada presta na tua vida. Tudo que você faz, não, irmãos, é difícil. Até o sono você acorda cansado. O teu trabalho não vai bem, o ministério não vai bem, nada vai bem, por causa da unção, irmãos, que você perdeu. E Deus quer restaurar essa unção sobre a tua vida nessa noite. Uma vez eu fui trabalhar em Criciúma e nós íamos em 4, 5 de carona. E eu estava indo com o meu carro e as pessoas estavam ali no trabalho e eu coloquei, ouvindo louvor. E alguém no carro falou assim, alguém que não é crente disse assim: que coisa estranha. Eu disse: o que é estranho? Não sei, esses louvor de crente tem uma coisa diferente, a gente sente, não dá para explicar. Eu disse assim: é unção. Aí essa pessoa perguntou: mas o que é unção? E eu comecei a explicar para ela o que é unção. Então Deus ele quer derramar unção na tua vida, porque se você tiver unção, irmãos, aonde você colocar a planta dos pés, você vai ter vitória. Aleluia! Você vai ter vitória por causa da unção de Deus sobre a tua vida. A tua pregação vai ter unção, o teu louvor vai ter unção. O teu trabalho, pessoas vão chegar perto de você e quando você menos perceber, eles vão começar a pedir conselho para você, porque eles vão ver Deus na tua vida. Eles vão ver o Espírito Santo na tua vida. Eles vão olhar para você e vão dizer: mas você é diferente. Você é diferente, você não é normal. Eu fui visitar essa semana o terreno do meu filho aqui, que ele comprou para construir. Eu fui lá acompanhar eles, trazer as britas, enfim. Quando eu cheguei, o caminhão já tinha ido. Estava chegando, liguei para o motorista: não, já fui. Eu disse para minha esposa: então não tem necessidade de nós ir lá, né? Porque era só para acompanhar. A minha esposa disse: não, mesmo assim, vamos lá. Vamos lá, agora que a gente veio, vamos lá. Chegamos lá e encostou um carro. Desceu um homem bem vestido, bem arrumado, deu bom dia, com um papelzinho na mão e começou a olhar os terrenos. Era um corretor de imóveis. E aí eu dei bom dia para ele, estava ali olhando e tal, o terreno. Aí ele veio, ele disse assim: é de vocês? Eu disse: é do meu filho e tal. Ele disse: tu não quer anotar o meu número? E eu vi que onde eu ia, ele estava chegando perto. E eu pensei assim: eu acho que ele vai querer vender o terreno, né? E aonde eu andava, eu disse: meu Deus. Aí ele disse: tu não quer anotar o meu número? Eu fui no carro, peguei o celular e fui anotar o número dele. Caso um dia alguém quiser um terreno, uma casa aí, tu me procura, tá bom?
Eu agradeci ele e fui lá lavar minhas mãos, que nós estávamos mexendo lá no terreno. E ele chega perto de novo. E quando ele olha para mim, eu estava lavando as mãos. Quando eu levanto, ele disse assim: tu é pastor de qual igreja? Eu olhei para o carro, nenhum adesivo. Camiseta não tinha nada. Eu olhei para minha esposa, nada de igreja. Ela estava com o cabelo amarrado. Eu disse: eu sou pastor aqui de Maracajá, do Ministério Neriá. Aí ele chegou mais perto. E quando eu olhei para ele, eu vi o coração dele. Ele disse assim: eu era crente. E ele começou a desabafar e começou a chorar, Luquinha. E eu comecei a conversar com ele, comecei a pregar a palavra. Deus começou a mostrar e foi. E ele começou a chorar igual uma criança. E quando ele começou a chorar, chorava, não parava. Eu disse assim: mas quem é que te falou? Quem é que te falou que eu sou pastor? Ele disse: não sei, eu só cheguei perto de ti, eu já comecei, eu já senti vontade de chorar. Quando deu bom dia, eu já senti a presença de Deus. Eu estou há 4 anos. E eu não vou mais na igreja, eu acompanho em casa tudo, mas eu faço a minha leitura, faço a minha oração. Mas a minha alma anseia pela presença de Deus novamente. E quando eu cheguei perto de você, eu comecei a chorar. Irmãos, nós oramos por ele no meio da rua. Um dia à tarde. E o Espírito Santo falou para mim: é isso que eu quero fazer, filho. É isso que eu quero fazer com os meus filhos. Aonde vocês estiverem, eu vou estar junto. Então você não vai numa pizzaria em vão. Tem almas lá dentro. E se Deus te usar, fale. Fale do amor de Jesus, dê um abraço, faça alguma coisa. Por que eu estou saindo do texto? Não sei, é porque Ele quer. É que Ele quer fazer algo na minha e na tua vida. O problema é que nós, irmãos, muitas vezes chegamos perto do ímpio, perto das pessoas que não são crentes, e a gente reclama mais do que eles. O semblante do nosso rosto está pior do que o deles. Nós não passamos a paz que deveríamos passar. E eles podem olhar para nós e dizer assim: meu Deus, eu estou melhor do que tu. Irmãos, e quando nós somos cheios da presença do Senhor, irmãos, não tem problema na nossa vida, nós olhamos para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, então nós temos alegria da salvação. O problema é que o crente, quando ele não tem mais a alegria da salvação, ele é um crente amargo. Ele é um crente ranzinza, e Deus não quer isso. A Bíblia diz que as crianças, elas pulavam, elas corriam atrás de Jesus. Por quê? E tem pessoas que muitas vezes querem se afastar daquele crente, mas não é de todo crente, mas é do crente que é azedo. E Jesus, Ele disse: eu vos dou a minha paz. E nós, muitas vezes, cadê a paz que Ele nos deu? Esses dias eu estava conversando com alguém no WhatsApp. Mandou uma mensagem, acordou, já disse: meu Deus, já acordou já a milhão, né? Aí eu dei paz do Senhor, pastor Raul. A pessoa: porque não sei o que agora, e tal, e coisa, paz do Senhor. Deus disse assim: eu dou aquilo que eu tenho. A pessoa não respondeu mais nada, Marquinhos. Você tem dado aquilo que você tem? Você tem dado a paz que Ele te deu? Pastor, eu não tenho mais a paz de Jesus na minha vida. Eu não tenho mais, eu estou numa vida atribulada. Nessa noite você veio no lugar certo. Deus vai derramar a paz dele sobre a tua vida. Aleluia! Ele vai derramar. Para quê? Para você dar paz. Quando você dá paz do Senhor, não é por acaso, não é por costume. Você dá aquilo que você tem. Se você tem o amor de Jesus, você vai exalar o amor dele. Se você é alguém que se sente amado pelo Senhor, você também vai amar o teu próximo. E tem pessoas que não se amam a si mesmo. Como é que vão amar o próximo, irmão? Como é que vão amar o próximo? Então Deus, Ele quer derramar no meu e no teu coração a sua presença.
e nos encher de paz, de amor, de bondade, benignidade, mansidão, temperança, alegria. Isso é o fruto do Espírito Santo. Então não é o lugar que Ló ia, não era o lugar que Abraão ia, era quem ia com eles. E a Bíblia diz que assim eles vão. Ló, ele vai para Sodoma e Gomorra. Abraão, e a Bíblia diz que quando o pecado de Sodoma e Gomorra sobe nas narinas do Senhor, Deus manda anjos visitarem Abraão. E quando os anjos visitam Abraão, eles falam: Abraão, depois que nós sair daqui, nós vamos lá para a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir aquela cidade. Abraão, ele na hora, não, mas espera aí. Agora por acaso Deus está destruindo o justo junto com o ímpio, com o injusto? Aí os anjos olham para ele e dizem: não, Deus não vai, o Senhor não vai praticar injustiça. Aí Abraão olha para os anjos e diz assim: tá, mas se tiver 50 lá, os anjos dizem: não, se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir ninguém. Mas não tem. Abraão olha para os anjos: mas e se tiver 40 justos lá? Os anjos olham de novo: não, se tiver 40 eu salvo a cidade inteira. Mas não tem 40 lá. Abraão vai: e 30? Não tem. E 20? Não tem, Abraão. E 10? Não tem. Não tem. Mas os anjos sabiam que Ló estava lá. E os anjos sabiam que Abraão, seu tio, tinha um carinho por Ló. Por mais do que aquilo que aconteceu, Abraão tinha um carinho por Ló. E os anjos vão até lá para livrar Ló e a sua família. A Bíblia diz que quando os anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, quem espera eles na porta da cidade? Ló. Os anjos dizem: não, nós vamos para o meio da praça. Ló diz: não, vamos lá para casa. A cidade é perigosa, está terrível, e vamos lá para casa. Os anjos vão. E os anjos entram dentro da casa de Ló. E a Bíblia diz que quando eles entram dentro da casa de Ló, Ló prepara um banquete para os anjos, para ele e para a sua família, para eles banquetearem juntos. E quando eles terminam de banquetearem naquela noite, 2 homens batem na porta e dizem o seguinte: manda esses varões aí para fora. Nós queremos ter relações com eles. Queriam praticar maldade, iniquidade. Pelos anjos já teriam destruído. Ló tenta apaziguar as coisas: não, fica aí, vão embora, deixa nós aqui e tal. A Bíblia diz que o anjo levanta a mão em direção à porta, e aqueles 2 malfeitores ali, aqueles homens que estavam à porta, a Bíblia diz que eles ficaram cegos na hora. O anjo do Senhor deu livramento para Ló e para a casa dele, para a família dele. O anjo do Senhor, ele quer entrar na tua casa. Ele quer banquetear contigo, e ele quer te dar livramento daqueles que estão lá fora. Ele quer te dar livramento. A pergunta é: você tem esse coração de dizer assim: Senhor, entra na minha casa, como Zaqueu? Entra na minha casa. O problema é que muitas vezes pessoas não querem mudar de vida, a vida está toda destruída, e mesmo assim eles não querem deixar Jesus entrar na sua casa. E Jesus, ele é cavalheiro. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele entra se você permitir, se você convidar, senão ele não entra. E mais, o Espírito Santo avisa quando ele chega, mas ele não avisa quando sai. Quando você se enche do Espírito Santo, os sinais são vistos. Mas quando ele sai, quando você pega o microfone, quando você vai fazer, você: meu Deus, cadê a presença do Espírito Santo? Você não notou que ele saiu. Então o Espírito Santo, irmãos, ele quer que Deus, ele entre na nossa vida. Porque a Bíblia do Senhor diz, a palavra, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. A pergunta é: você quer anjos ao teu redor? Você quer anjos banqueteando contigo dentro da tua casa?
Você quer os anjos te protegendo, te livrando da tua casa e a tua família? Certa madrugada nós estávamos em casa, oramos e fomos dormir. De repente começamos a ouvir barulhos na janela e touro mugindo. Não tem touro lá, irmãos. E a tribulação foi tanta e aquela guerra espiritual começou. Daqui a pouco Deus deu uma visão aberta para minha esposa. Ela viu na hora descendo um anjo com uma espada na mão na frente da casa e enfincou a espada na grama na frente. E ele disse: o Senhor te repreenda, daqui tu não passa. Agora eu pergunto para você, sabe aquela luta que você tem enfrentado? O anjo do Senhor quer entrar hoje na tua casa e mandar aqueles demônios embora. Aleluia! Glória a Deus! Ele quer fazer. A pergunta é, você quer? Você quer deixar ele entrar? Isso é muito forte. Eles banqueteiam com o anjo, eles fazem um banquete. O anjo impede o inimigo de ter acesso à casa dele. Isso é muito forte. Os anjos querem entrar na tua casa. Eles querem habitar. O Espírito Santo quer habitar na tua casa. Tem casas que nós entramos, irmãos, que não é Deus que está lá. Tem casas que são verdadeiramente moradas de demônios. Meu Deus, pastor, isso aí é forte. É forte mesmo. É por isso que você não consegue se levantar. Tem casas verdadeiramente que lá é ninho de Satanás lá dentro, irmão. E isso é forte. Tem lugares que nós entramos, irmão, que a pessoa que está lá dentro até dá paz do Senhor, mas não tem paz para dar. E o peso espiritual é tão grande, irmãos. Por quê? Porque lá não é a morada de Jesus. E Jesus primeiro, Ele quer fazer morada na tua casa. Jesus primeiro, Ele quer entrar lá e fazer morada na tua casa. Aleluia! Tem um louvor que diz: Senhor, entra na minha casa. Que você nessa noite dê liberdade para Ele entrar na sua casa, para arrancar aqueles demônios lá de dentro, para arrancar aquelas entidades, aquilo que foi feito, os trabalhos foram feitos de feitiçaria contra a tua vida, para você conseguir dormir o sono do justo. Quantos já falaram para mim que foram dormir lá em casa? Ah, pastor, mas é uma paz aqui dentro. Como eu dormi bem. Não precisa nem tomar remédio para dormir. Como eu dormi bem aqui, por causa da paz de Jesus, irmão. Porque todo dia nós convidamos Ele para ficar, permanecer, nós conversamos, louvamos. Você tem louvado Ele na tua casa ou só na igreja? Você tem falado de Jesus? Você tem buscado a presença do Senhor ou é só na igreja? Tem vezes que eu termino o culto aqui, eu vejo Bíblias que ficam no banco, irmão. Meu Deus, não sentiu nem falta de levar a Bíblia embora. É porque não lê. Tem uma história que diz que uma certa pessoa perdeu o óculos. E quando ela encontrou, Luquinha, depois de muito tempo, estava dentro da Bíblia. Fazia tempo que não lia. Eu pergunto para você, você tem lido a palavra do Senhor? Você tem lido a palavra do Senhor? Leia, irmão, pelo menos um versículo por dia, medite nele. Se alimente da palavra, se alimente de... Perdão, irmãos. Se alimente da presença dele. Se alimente. Se alimente da presença do Senhor para que você possa dar e abençoar pessoas com a presença dele na tua vida. Ele quer encher você, irmãos, nesses últimos dias. Os anjos perguntam a Ló: ô Ló, a coisa está feia aqui. O Senhor vai destruir tudo isso aqui, mas Deus quer livrar a tua família. A Bíblia diz que os anjos perguntam em Gênesis capítulo 19: você tem outros parentes aqui na cidade, Ló? Tire todos daqui, genros, filhos, filhas,
qualquer outro parente, pois nós estamos prestes a destruir toda essa cidade. E quem é que Ló foi buscar primeiro? A Bíblia diz que Ló, no versículo 14, então Ló correu para avisar os genros e disse: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Quantas pessoas o pastor tem pregado aqui na igreja e eles pensam que é brincadeira? Ló disse: saiam rápido, Deus vai destruir essa cidade, tem anjos na minha casa, vamos sair daqui, eles vão livrar nós, a minha casa, a minha família, vamos junto. A Bíblia diz que eles acharam graça, eles pensaram que era brincadeira. Deus usa que nós entregamos uma revelação da parte de Deus, a pessoa leva da brincadeira. Eu acho que não foi Deus que falou. Meu Deus, eu acho que não foi Deus. Só é Deus quando Deus vai te dar uma chave, Deus vai te dar um carro, Deus vai te abençoar, por esses dias Deus vai te dar um presente. Aí, foi Deus. Aí quando Deus diz: arrepende do teu pecado, chega de brincadeira. Isso aí não foi de Deus, não vou mais na igreja, eu não vou mais na Neriá. Não, que isso? Era para profetizar algo de Deus, só a bênção então. Por quê? Penso que é brincadeira. Os genros acharam graça. Quando a sua mãe dá um conselho, você que é jovem, você leva na brincadeira. Quando seu pai dá um conselho, você leva na brincadeira. Eles levaram na brincadeira. Tome cuidado, ouça, jovens, crianças que estão ouvindo. Quando o pai e a mãe dão um conselho, obedeça. Eu não sei se vocês já escutaram essa história, eu vou falar aqui. Uma mãe crente, certamente, isso aqui foi real, tá, irmãos? A sua filha estava parada, desviada dos caminhos do Senhor. Estava só virada em balada, em festinha, e só queria ir para o mundo. E a mãe sempre alertando. Certa vez ela disse: minha filha, não vai hoje para a festa. Minha filha, não vai. Tu foi consagrada ao Senhor, tu é consagrada, tu é separada. Deus tem uma obra na tua vida. Ela disse: ai mãe, para. A mãe só quer me cobrar, só me cobra. E a mãe dela disse assim: filha, já que tu não me ouve, o que eu posso fazer é que Deus te acompanhe. Que Deus te acompanhe, minha filha. Ela olha para a mãe e diz assim: o carro está cheio. Se Deus quiser ir, ele vai ter que ir no porta-mala. E foi para a festa. O carro capotou, morreu todo mundo dentro do carro. Quando a perícia chegou lá, todos mortos. Abriram o porta-mala, tinha uma bandeja de ovo, nenhum ovo se quebrou. Porque Deus, ele foi no porta-mala. Ela levou na brincadeira. E o Espírito de Deus, irmãos, ele está falando comigo e com você. Lembra que eu falei no início? O de repente pode vir na minha e na tua vida. A hora nós não sabemos. O de repente pode vir. A pergunta é: Deus está contigo? Ou você tem mandado ir no porta-mala? Oh meu Deus, isso aqui é forte. Deus tem ido contigo? Ou Deus não tem espaço na tua vida? Deus tem ido contigo, o Espírito Santo tem espaço na tua vida? O de repente ele pode vir, não leve na brincadeira. Por quê? Porque Deus sempre usa alguém para falar, irmãos. Deus sempre usa alguém para falar. Meu Deus. Ele vai atrás dos genros. Os primeiros da lista ficaram para trás. Foram os que levaram em brincadeira. Meu Deus. Eu já estou indo para o final, irmãos, fique tranquilo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não brinque de ser crente. Essa palavra, irmãos, ela não dá like.
Essa palavra, ela não dá compartilhamento. Essa palavra não dá visibilidade. As pessoas não dão like, não dão amém para essa palavra. Mas essa palavra, ela vai te preparar para quando a trombeta soar, você subir com o Espírito Santo para a igreja. Vai ficar tanta gente aqui no Instagram, no Facebook, a trombeta veio, soou e ela não ouviu. Tem pastores, irmãos, em muitos altares não prega a palavra, só mensagem de motivacional, irmãos. Ontem eu fui colocar algumas igrejas aqui da região para ver o que os pastores estavam pregando. Meu Deus, irmão. Palavras de sabedoria humana, trazem psicologia, trazem tudo quanto é coisa que não presta, e a palavra não prega, e o povo está perecendo. O povo perecendo, a igreja cheia, lotada, a estrutura da mais bela, mas a palavra não tem mais. Que a palavra do Senhor, irmãos, ela não saia da tábua do teu coração. Por isso que Davi diz: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então aqui Deus está falando: não brinca de ser crente, não brinca de ser obreiro. É por isso que tem tanto obreiro, irmãos, quando pega o microfone não tem palavra para pregar para o povo, irmãos. Não tem nada para dar, porque não se alimenta. Se alimenta de tantas coisas, mas não tem. Testemunho não tem, vida no altar não tem. Irmãos, vai ficar tanto obreiro em cima do altar, irmão. Não brinca de cantar no altar do Senhor. Pessoas que não estão com a vida em ordem, estão subindo no altar para louvar. Não suba. Não suba. Se for subir, eu oro todo dia: Espírito Santo, se a tua presença não subir comigo, não me deixa subir. Me coloca uma diarreia, me desmaia lá fora da igreja, dentro do carro, mas não me deixa subir sem a tua presença. E Deus está falando: o que tem de gente subindo no altar, irmão, sem a presença do Espírito, brincando de ser crente. Não faça isso. Não faça isso. Seja cheio do Espírito Santo. Não brinque de ser pastor, irmão. Isso eu falo para quem está me ouvindo na internet também. Pastores só falam piada em cima do púlpito. Pega o microfone: e os flamenguistas aí, vai ficar ele e o Flamengo, irmão. Altar é lugar da palavra, de fogo, do Espírito. Quer ver o Flamengo? Vai lá para o Maracanã, irmãos. Agora altar do Senhor é palavra. Deus está nojado, irmão Eliezer. Deus está nojado desse tipo de pregação. Os flamenguistas. Aí vai até para apresentar, vai apresentar o irmão. Veio com quem? Eu vim com a sogra. Misericórdia, irmão, está amarrado, trouxe a sogra. Brincadeirinha. Chacota. Aí se vai alguém falar língua estranha, fica quieto. É escândalo. Não fala. A língua estranha é escândalo. Meu Deus, irmão. Não é altar do Senhor nunca. Semana eu falei para alguém: ei, tem igreja que o altar não é mais do Senhor, é altar de Jezabel, altar de Baal. Por quê? Porque não tem palavra. A palavra, ela traz confronto, mas ela traz a salvação para mim, para a tua vida. Irmãos, eu prefiro ouvir uma palavra que vai transformar a minha vida. Você pode até sair bravo comigo, irmão, mas saia mudado e transformado. Para que quando soar a trombeta, você vá junto conosco, irmão. Vamos junto. Jesus está próximo. Essa semana eu estava ouvindo um pastor, um rabino, muito crente evangélico, irmãos. Pregou nos Gideões muitas vezes. Falou que uma das profecias que Jesus deixou
Quando ele diz, e não passará esta geração que tudo aconteça, ele está falando quando Israel ele volta a ser nação. E voltou em 1900 e alguma coisa, ele falou, faltam 3 anos para completar 80. Hoje, ele falou, esse ano faltam 3 anos para completar 80. E uma geração, ela tem 80 anos. Ele disse assim, igreja, cuidado, você que é crente, você que é pastor, cuidado. A volta do mestre está próxima, as profecias estão se cumprindo. Não brinque. Viver na presença do Senhor é sério, irmãos. E tem tanta gente que vai ficar porque estão levando a brincadeira. A Bíblia diz do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Trabalhe, trabalhe. Os teus sonhos, amém, não tem problema, mas primeiro lugar na tua vida é o Senhor, irmãos. Primeiro lugar na tua vida tem que ser o Senhor. A Bíblia diz, ninguém pode vir servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Aonde está o teu coração? Quem você tem servido primeiro? Ai, irmãos, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer te trazer de volta para a presença dEle, Deus quer te trazer de volta para o propósito que Ele tem na tua vida, Deus quer te trazer de volta, aleluia, Deus quer colocar um prumo na tua vida, Deus já está falando aqui, irmãos, Deus quer te posicionar naquilo que Ele tem para você, Deus tem muito mais para você do que aquilo que você está almejando. Oh meu Deus, tem muita gente levando brincadeira, irmãos. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando amanhece, no versículo 15 do capítulo 19 de Gênesis, os anjos insistem com Ló e diz o seguinte: rápido, Ló, rápido, porque Deus vai destruir isso aqui. O que tem pessoas deixando de fazer o hoje para fazer amanhã. Eu vou deixar para aceitar Jesus amanhã. Não, eu vou deixar para mudar. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu mudo. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou organizar aqui, para depois depois eu vou servir a Deus de verdade. Os anjos dizendo: Ló, rápido, Ló. Vamos, Ló, rápido, Ló, amanhã é seu dia. Vamos, Ló, vai destruir, vai descer fogo no céu, Ló. O que tem de gente, irmão? Quando o pastor disse: quem quer aceitar Jesus, voltar? Não, hoje não. Esperar mais um pouquinho. No versículo 16, isso no versículo 15. No 16 diz assim: visto que Ló demorava, os anjos o tomaram pela mão, também sua mulher, as suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Os anjos não esperaram muito tempo não, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo? Pelos olhos da fé, os anjos já estão com a trombeta na mão, irmãos. A toalha das bodas já está na mesa, os talheres, a taça, os pratos já estão na mesa das bodas do Cordeiro, irmãos. Só falta a ordem do Pai dizendo: é agora. A pergunta é: você vai deixar para amanhã? Você vai deixar para amanhã aquilo que Deus está falando com você hoje? Oh meu Deus! A Bíblia diz que Ló demorava, os anjos tomam ele pela mão, tomam a mulher de Ló pela mão, tomam as 2 filhas e vão, e saem da cidade. Deus está alertando você nessa noite. Deus está falando forte com você. Deus, Ele quer livrar a tua casa inteira, a tua família. Deus quer livrar você, quer livrar a tua esposa, quer livrar os teus filhos. Mas você precisa se apressar para estar na presença do Senhor. Aleluia! O anjo não só entrou na casa de Ló, não só banqueteou com a família, o anjo não só impediu o inimigo de ter acesso à casa deles, agora o anjo está andando de mão dada. No versículo 17 diz: e aconteceu que os anjos, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida.
Os anjos dizem para Ló: escapa-te por tua vida. O plano é para a família toda, mas se o genro não quer ir, irmão, vai você. Se a tua esposa não quer ir, mas vai você, irmão. Ah, o meu marido não quer nada, mas tem, então esteja preparada você. Deus está falando com algumas pessoas aqui: esteja preparada você. O anjo te segura pela mão e diz: escapa-te pela tua vida. Escapa-te pela tua vida. Ele diz no versículo 17: não olhes para trás, e não pares em toda esta campina, escapa lá para um monte, para que não pereças. O anjo dá uma ordem para ele: não olha para trás, escapa-te pela tua vida, vai, sobe o monte. O que Davi fala? De onde me virá o socorro? Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os anjos estão falando: suba para o monte, fuja, escapa-te pela tua vida, e não olhes para trás. Quantos irmãos estão olhando para trás, irmão? Quantos que querem ir, mas estão olhando para trás? Quantos querem ir, mas estão ainda olhando para trás? Não tem como. Oh, meu Deus. Sabe o que Deus está falando? Não pare porque alguém parou. Não pare se alguém da tua casa parou de vir na igreja. Não pare você. Se alguém, eu não quero saber de igreja, venha você, cultue. Esteja sempre na presença do Senhor. Esteja de mão dada com o anjo. No versículo 22 ele diz: vai logo, fuja para ele. Oh, meu Deus. Sabe o que o anjo falou aqui no versículo 22? Ló, vai logo, fuja, porque eu não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Olha o cuidado dos anjos. Enquanto Ló e a família dele não chegassem lá, num lugar que o fogo não pegaria, a terra não seria consumida, não seria destruída. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta noite? Este mundo não foi destruído ainda, porque a igreja ainda está aqui na terra. Às vezes você pergunta, às vezes você pode perguntar: pastor, mas por que Deus já não acaba com tudo isso? Porque a igreja ainda está aqui. Mas a hora que ela subir, irmãos, o juízo de Deus vai vir. As coisas não só estão pior porque ainda tem a igreja clamando na terra. Ainda tem alguém clamando na terra. Ainda tem alguém orando de joelhos dizendo: Senhor, Senhor. Você só está vivo hoje porque tem alguém clamando pela tua vida. Mas até quando? Você só está aqui nesta noite porque alguém está orando por você. Mas a vontade de Deus é que você se apresse. Os anjos já estão preparados, irmãos. E a pergunta é: como você está? Eu vou perguntar para você: a mulher de Ló recebeu os anjos em casa, sim ou não? Ela banqueteou junto com os anjos, sim ou não? Ela recebeu o livramento de Deus na casa dela, sim ou não? Sim. Ela andou de mão dadas com os anjos, sim ou não? Sim. Mas no versículo 23 diz: a mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou em uma estátua de sal. Agora eu vou fazer outra pergunta. Ela se perdeu de mão dadas com o diabo ou com os anjos, irmão? Ela estava de mão dada com os anjos, correndo. E ela olhou para trás. Sabe o que Deus está falando aqui? Tomando cachaça não é difícil se perder. O duro é perder, se perder tomando ceia. Pessoa que está lá no mundo, irmãos, bebendo cachaça, usando droga,
Não é novidade se perder. O problema é você, na igreja, se perder tomando ceia. Isso aqui. Dançando, pulando, se requebrando no carnaval. Não é difícil se perder. O duro é se perder pulando e dando glória a Deus na igreja. A Bíblia diz que muitos chegarão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, eu cantei no teu nome, eu louvava no púlpito, eu pregava a tua palavra, eu evangelizava, eu participava da ceia. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pergunta é: vai dar bêbado naquele dia? Você pode enganar o homem, irmão. Agora Deus, chegar naquele dia: Senhor, eu não consegui porque já era. A mulher de Ló, irmãos, ela conseguiu a maior proeza do mundo: se perder de mão dada com um anjo. Eu vou repetir para você gravar bem no teu coração. A mulher de Ló conseguiu se perder de mão dada com um anjo. O ímpio não subiu, o adultério, o feiticeiro, o assassino, o homicida. Não é surpresa se perder, irmão, ficar aqui. A surpresa é quando a trombeta tocar e a igreja toda não subir. Uma vez eu vi um vídeo que a trombeta tocou, os crentes foram arrebatados, e muitos crentes da igreja correram para dentro da igreja, irmão Luquinha. Quando chegaram lá, quem é que estava no altar? O pastor, de terno e gravata. Chega lá: pastor, tu não subiu? Tem um vídeo, irmão, se você quiser depois eu compartilho. Ele diz assim: não. Aí eles falam: mas tu não pregava? Ele pega a Bíblia na mão chorando e diz assim: eu pregava, mas eu não vivia. Usar a camiseta da igreja é bonito? É. Ter o adesivo e dizer: Senhor é o meu pastor no carro? É. O adesivinho na geladeira, ainda que eu passe pelo vale da sombra, é bonito? É. Quando a trombeta soar, irmãos, o que vai contar é aquilo que tu vive, não é aquilo que tu sabe. Não é o quanto de versículo tu decorou, não é o tempo de crente que você tem. Eu já estou encerrando, já não tem mais nada aqui. Agora, estou falando aqui desde o início já. Muita coisa eu pulei aqui. Falando aquilo que o Espírito Santo está mandando. Desde o início já. Parece que eu estou lendo aqui, mas tem muita coisa aqui que eu pulei fora. Tudo direcionado pelo Espírito. Porque você está aqui. Essa palavra não é para quem não veio, irmão. É para você. A mulher de Ló, ela teve essa proeza. Ela se perdeu segurando a mão do anjo. O pastor ficou porque pregava, mas não vivia. Tem obreiros que usam o brochezinho da igreja, presbítero, evangelista, usa até um anel de teologia. Jesus amado, vai ficar o anel, vai ficar até o broche, vai ficar tudo. Até ele vai ficar. Esse dia eu vi um culto, foram apresentar o pregador, teólogo, doutor em teologia, mestre em divindades, diretor da escola, não sei o que, e vai, só falta, quase falaram assim, ó, subdeus, é Deus no céu e ele na terra. Meu Deus, irmão, Deus
está nojado dessa corja aí, irmão. Deus quer que eu e você venhamos viver a palavra, o simples do Evangelho. Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Jesus liberta. É o Evangelho simples. A Catherine Kuhlman, irmãos, Deus operava maravilha. Você vai ouvir ela pregando o Evangelho simples. Pastor Benny Hinn, você olha Deus operando através da vida dele. Olha as mensagens, o Evangelho simples. Billy Graham, grande evangelista, você vai ouvir as mensagens dele, um evangelho simples. E nós queremos enfeitar, não, irmãos. O interesse de Deus é nós viver o simples do evangelho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e Jesus vai falando: mas eu vou e eu voltarei outra vez para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Evangelho é simples. Ficai em Jerusalém até que no alto sejais revestidos de poder. O Evangelho é simples. É só permanecer. Começou em um monte de gente, ficou só 120 ali, mano. É permanecer. O que Deus está falando para mim, para você, o Evangelho é simples na tua vida, não tem muita coisa, irmão. Mas deixe que o Evangelho simples entre dentro do teu coração, transforma a tua vida, transforma a tua casa, transforma o teu casamento, transforma os teus filhos, transforma os teus negócios, a tua vida. É o Evangelho simples. Aleluia. Tem tanta gente se perdendo no caminho, irmãos. Tanta gente parando, tanta gente perdendo. Gente que foi batizada. Gente que foi batizada com o Espírito Santo, com fogo, tinha dons. Deus usava, irmãos, então se perdendo. Esse dia eu vi um anúncio de um culto. Botaram uma cadeira daquela de rodinha. Um obreiro velhinho em cima do púlpito. Uma plaquinha, um obreiro embaixo. E o outro com um cabide girando as costas dele igual aquelas fadinhas. Ele girando, igual a bailarina, né? Aí o que é isso? Quando eu olhei, o culto dos varões está chegando, e ele, o obreiro da igreja, igual uma bailarina assim. Meu Deus, irmão. Jovens fazendo teatrinhos, brincando de orar e a pessoa cair. Meu Deus, irmão. A manifestação do Espírito Santo, ela é pura, ela é verdadeira. E eles brincando. E o pior, os crentes rindo e dando like ainda e compartilhando, irmãos. Tem gente que não sai daqueles vídeos daqueles crentes lá brincando, limitando línguas estranhas. Irmão, fuja disso, fuja. Fuja dessa nojeira, fuja desse lixo. Jesus não morreu na cruz para brincadeira. Você que é pai e mãe, imagine você dar o seu filho como sacrifício para morrer numa cruz, por pessoas que não merecem, para depois ficar zombando e rindo, irmãos, brincando de língua estranha, tirando chacota, zombando. Esses tempos agora eu vi culto retrô. O culto retrô, usar as roupas de antigamente. Meu Deus, irmão. Tem pastor que está pregando com latão. Porque os jovens, né? Aí bota um latão em cima do altar para pregar, porque tem que ser diferente.
Meu Deus, irmão. Tem uma igreja aqui em Minas Gerais agora que fez um culto. O culto é culto open bar. Na igreja tem uma cantina ali, um barzinho, aí, né, vai conversando e tal, e, né? Tem outra ali que agora fizeram um congresso, tinha uma parte ali que tinha o desfile das irmãs, para ver qual era o dentro da igreja, irmão. Desfile das irmãs, qual era a irmã que estava mais bem vestida, e elas andando num tapete vermelho Agora eu pergunto para você acha que Jesus morreu na cruz por isso? Você acha que Jesus morreu? Você acha que Deus olhando a terra, irmãos? Sabe por que ele não destruiu tudo ainda? Porque ainda tem os remanescentes ainda na igreja. Tem aqueles que ainda têm o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o mundo está indo para cá, vai para cá, irmão. Ah, pastor, mas está todo mundo rindo. Não ria você. Está todo mundo fazendo, não faça. Seja cheio do Espírito Santo, seja verdadeiro. Lembrai-vos da mulher de Ló, não seja como ela, que por coisas terrenas perdeu a salvação. A Bíblia diz que salvou Ló e as suas filhas, e ela ficou. Que você, irmãos, que está ouvindo essa palavra, que a partir de hoje, você deixe que o Espírito Santo ele transforme o teu coração. Que você deixe que ele hoje transforme a tua vida de verdade, irmãos. De verdade. Não brinque mais. Pastor, tu está ficando louco, só mensagem dura. É porque você não viu os pastores que eu sigo, irmão. Profetas verdadeiros da parte de Deus que estão apontando o dedo e dizendo: assim diz o Senhor. Apressa-te. Arrependa-te, zele pela tua vida, guarde a tua coroa. Oh, o Espírito Santo, irmãos, ele está gemendo. O Espírito Santo está gemendo. O dia do Senhor está próximo, a igreja vai ser arrebatada. Ah, irmãos, eu e você, nós queremos subir junto, irmão. Nós vamos subir em nome de Jesus, os demônios vão cair por terra e nada nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vamos subir para o paraíso, nós vamos subir para a glória, irmãos. Que você a partir de hoje viva, entregue o teu caminho ao Senhor, entregue para Ele o controle da tua vida.